E aí pessoal, tudo bom com vocês? Vamos a mais um vídeo do canal. Você não leu errado o título desse vídeo. Hoje eu vou ensinar vocês a tirar folga da rodinha, ou como que dá uma sobrevida para o rolamento do patins de vocês. Eu andei fazendo um limpa, um rodízio nos meus patins, e daí eu percebi que tem rodinha que eu deveria jogar fora. Mas o que eu pretendo fazer nesse vídeo? Eu vou mostrar para vocês uma alternativa que a gente fazia lá na década de 90, quando a gente ainda era adolescente, criança e tal, e usava o resto do resto. Então, o pessoal descartava as coisas, a gente pegava para usar e modificava para usar da melhor maneira possível. Então, hoje é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês. Eu vou tentar mostrar no vídeo aí, por exemplo, essa roda aqui. Deixa eu ver se é essa. Não, não é essa. Essa aqui. Essa aqui, ela tá com uma folga absurdamente excessiva. Ó. Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês. Olha só. E essa folga é o seguinte. O problema não tá no rolamento. E o problema também não tá no parafuso solto. Tanto que eu vou mostrar pra vocês que esse parafuso, ele tá, pelo contrário, ele tá realmente apertado. Então, olha só. Tá apertado. Aí você me pergunta, tá, mas como que eu vou resolver isso? O que vocês vão fazer? Vão retirar a roda, que não tem como resolver isso sem tirar a roda do patins. Vocês vão precisar de uma latinha, seja de refrigerante, de cerveja, não importa o tipo de bebida, mas tem que ser uma latinha. E vocês vão precisar de uma tesoura. Por que vocês vão precisar de uma tesoura? Porque vocês vão cortar essa latinha. Olha só, eu vou soltar, vocês vão ver que o rolamento vai cair na mesa. Ó, 1, 2, 3 e... Caiu. Ó, eu vou virar aqui e o rolamento vai cair. Ó, 1, 2, 3 e... Caiu também. Isso se deve ao seguinte motivo: o desgaste da própria roda. A roda, ela tem um núcleo e ela tem a parte que estraga da borracha. Como vocês podem ver, essa roda aqui de um lado, ela já começou a marcar a lateral. O outro lado não dá para mostrar direito aí porque não tem nada pintado, mas conforme bate a luz talvez vocês consigam ver que ela está marcada também. E por que isso acontece? Eu vou usar a ponta da tesoura para tentar mostrar para vocês. Deixa eu dar um pouco de zoom. Ó, se dá a esse motivo. A parte que queima da rodinha que a gente gasta é a parte de fora. Essa parte aqui a gente chama de núcleo. As rodinhas que são de patins de freestyle, urban e etc., o núcleo dela é diferente, ela não é assim. Eu vou ver se eu coloco na edição do vídeo aí para vocês verem a diferença. Sendo assim, no caso dessa roda aqui em especial, olha como que ela se comporta com o rolamento. Ó, eu vou até apoiar ela na mesa e olha só o rolamento se mexendo. Então, por causa do rolamento se mexendo desse jeito, é o motivo pelo qual o rolamento não para na roda, ó. Então eu vou virar, ele vai cair na mesa. Caiu. E motivo pelo qual vocês perdem desempenho no patins, muitas vezes caem. E assim por diante. Consegui uma lata. Então essa lata eu vou fazer o quê? Eu vou cortar tiras. Tiras de que largura? Largura do rolamento ou menos. Esse rolamento, ele é o 608, então ele tem, se eu não me engano, 7 milímetros de largura. Então vocês podem deixar com 5, por exemplo. E eu vou no olhão, eu vou cortar a tira mais ou menos. Se ela estiver muito larga, eu vou e tiro a diferença. Eu já raspei no cimento a boca da latinha, para poder facilitar. Que daí você pode vir com a tesoura e começar a cortar aqui se quiser. Ou se você quiser, você pode fazer um furo e cortar por aqui. Por que eu não vou fazer por aqui? Porque como eu já tirei a boca, inclusive foi até para lavar, né? Eu vou abrir por aqui mesmo. Ó, não tem nenhuma dificuldade em fazer isso. O que vocês precisam ter em mente é que você pode se cortar enquanto você está fazendo isso, porque isso aqui vira uma navalha,
Então, muito cuidado. E aí daí agora, se você quiser, você pode tirar todo o restante da boca da lata, para facilitar o corte. Reparem que ficou cheio de arrebarba, ó. Todas essas pontinhas aqui, ó, elas podem te machucar. E por que isso? Primeiro, porque minha tesoura é pequena, então tem que ficar indo e voltando várias vezes. E segundo, se eu fosse dobrar aqui para continuar, ela ia amassar a lata, igual ela fez aqui desse lado. Então, deixei assim. Agora eu vou fazer o que? Eu vou pegar e vou abrir esse lado aqui também, porque eu vou tirar o fundo, que o fundo também não é interessante para mim. Lembrando que ela levanta a rebarba, então muito cuidado para você não se machucar. Se você não tiver segurança, ou se você for criança, peça para um adulto ou para outra pessoa fazer isso para você, para evitar que você se machuque. Então, tá aqui ó, aberta a lata, e agora eu vou tirar as tiras. Vou começar pelo lado que ficou sem machucar, tá vendo que aqui tá liso e aqui tá machucado. Vou começar pelo lado que ficou liso. Vou cortar mais ou menos aí na espessura que é interessante para mim. E a questão do comprimento? Vocês vão medir mais ou menos pelo rolamento, e porque tem que ficar por inteiro dentro da roda, tá, pessoal? Então, vocês vão medir aqui mais ou menos. Se ficar um pouquinho menos, não tem problema. Ficar um pouco mais, aí tem problema. Porque se ficar um pouco mais, pode não entrar na roda, ou a roda pode ficar desbalanceada, ficar pulando. No meu caso aqui, eu vou fechar de novo para vocês verem. Ele ficou pouca coisa de diferença, olha só. Pouquinha coisa de diferença. E aí eu vou pegar e vou colocar na roda. Dependendo do quanto tiver de folga nessa roda sua, essa dica ela não vai funcionar. Ou você vai ter que fazer algum tipo de ajuste. No meu caso aqui, eu tô tentando, deixa eu verificar aqui. Um lado entrou, outro lado entrou. Então olha só, deu certo nessa roda. Ainda existe folga, porém, ó, como vocês podem ver, ainda existe folga, porém a folga ela tá bem menor do que estava antes. Aqui, a hora que você colocar no patins e começar a andar, ela vai dar uma assentada e talvez a folga aumente. Se for o caso, você pode cortar uma segunda tira e colocar aqui dentro. No meu caso, eu vou fazer o que? Como a folga está muito grande, eu já vou cortar uma segunda tira e vou testar para ver se entra. Então, vamos cortar a segunda tira. Só que dessa vez, sem tirar o rolamento. O que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui primeiro para poder saber o tamanho que eu preciso. Então, na quantidade de rodas e rolamentos aí que tiver com problema, vocês podem fazer isso. Pega a primeira que você marcou e corta todas as demais. Beleza, então você vai ter todas já no mesmo tamanho. Tira alguma possível diferença que possa ter ficado, para não ficar fora da roda. Aí vocês vão colocar o rolamento, vocês vão colocar a primeira tira. Tá vendo? Eu consigo colocar a tira numa boa por causa da folga. E aí agora a gente vem e coloca a segunda tira. E tenta começar ela por um ponto diferente da onde você começou o outro. Porque se você tiver tirado muito e ficar sobrando muito de espaço nas pontas, pelo menos desse jeito aqui você fica mais tranquilo. Lembrando que isso aqui é uma navalha, tá? Então se você fizer força para apertar a lata, você vai cortar seu dedo. Se tiver duro de colocar isso aqui, recomendo que vocês usem alguma coisa para empurrar, para bater, ou até a cabeça do parafuso. Se você estiver colocando e estiver muito difícil mesmo, eu aconselho que você não continue. Porque das duas, uma, ou você pode se machucar, ou realmente não tem espaço para colocar lata. No meu caso, eu consegui colocar as duas latas. Essa aqui ainda falta essa parte para dentro, porém
as duas pontas já entraram com metade disso aqui, então significa que cabe a segunda tira de lata aí. Então agora com cuidado eu vou empurrando com o parafuso, ó, amassou um pouco, e eu vou empurrando, ó, entrou um pouquinho, até ficar toda a chapinha dentro da roda. Mas eu vou fazer o que? Eu vou tirar aqui e vou empurrando parte a parte, para sobrar só a ponta. E muito cuidado para a hora que estiver fazendo isso, para essa segunda chapinha, ela não querer passar por cima da primeira. Passar como? Tirar para mostrar para vocês. Que aqui é o seguinte, vocês podem, ó, primeiro agora já dá uma sentada. Imagina que a primeira está aqui, a segunda você decide colocar por fora. Conforme você coloca, ela pode tentar amassar a que está por dentro e querer continuar por dentro. Então, nessa região aqui onde eu estou passando o parafuso, ela vai querer cortar e daí você perde a chapinha que você colocou primeiro e a segunda, porque as duas vão romper. Uma outra alternativa que vocês podem fazer, se vocês quiserem, vocês podem enrolar a primeira, enrola a segunda, coloca na roda, elas vão abrir dentro da roda. Então, ok, tá aberto. Aí você vem com o rolamento e tenta colocar. Lembrando que inicialmente talvez você não consiga colocar, mas no meu caso eu consegui, ó, com extrema facilidade. Cortou um pedaço do vídeo aí que eu tava com a mão fora, então vou fazer de novo para vocês verem. Deixa eu tirar o zoom aqui. Pronto. Desculpa pelo barulho aí, mas é que tem criança brincando do lado de fora aqui. Então se tiver com um barulho de fundo aí eu já peço desculpas a vocês. Então vamos lá, ó. Fiz a primeira rodinha. Aí vou pegar a segunda chapinha, vou fazer a segunda rodinha. Coloco uma dentro da outra, não importa quem dentro de quem. Aí eu pego a rodinha, coloco dentro essas duas chapinhas e solto. Pronto, as duas estão aqui dentro. Deixa eu abaixar um pouco a câmera. Acho que assim é melhor para mostrar para vocês. E aí, com a roda aqui, tá vendo, ó, chapinha aqui dentro. Agora você vem com o rolamento e com cuidado você coloca ele. Lembrando que se tiver muito apertado, o rolamento vai tentar amassar a chapinha. Agora, se não tiver tão apertado assim, você consegue colocar. Ó, enquanto eu falo com vocês, eu estou assentando aqui a posição das chapinhas para poder colocar o rolamento. Eu acho que eu tinha colocado desse lado aqui antes, por isso que entrou mais fácil, mas não tem problema. E vocês vão tentando. Aí vai variar um pouco da posição que vocês colocaram as chapinhas, as pontas, né, das duas. Vai do quanto vocês enrolaram, do quanto amassou a lata. Aí varia bastante coisa. Mas vocês podem ver que já ficou justo. Então, vou fazer um pouquinho de força aqui para a roda entrar. Olha só, entrou como se fosse uma roda nova. Se vai ficar desalinhado, se a roda vai ficar pulando, a gente só sabe como isso vai ficar a hora que for colocá-la de volta no patins. Mas é aquilo que eu falei. Ela pode parecer que ficou desalinhada, mas conforme você começar a andar, ela vai lacear essa chapinha em volta. E aí, ok, o rolamento ele vai centralizar e a rodinha volta ao normal. Então a primeira está colocada. Agora eu vou cortar desse lado aqui. E basicamente é isso, pessoal. Desculpa se o vídeo ficou extenso, mas eu gosto de mostrar detalhado o que eu faço para facilitar bastante a vida de vocês, para ficar com o mínimo de dúvida possível e o mais transparente também dentro do que eu me propus a mostrar para